Meus irmãos, o texto de hoje é um texto muito conhecido nosso, mas para tratar do tema que foi proposto pela diretoria da UPH, não tem como a gente fugir dele. E eu quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia em Efésios, o capítulo 5, e dizer de antemão que uma parte das contribuições que tem essa apresentação veio exatamente deste livro Lar, Família e Casamento, de autoria do Dr. Davi Merck. Ele é um professor do Instituto Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia, e ele gastou vários anos fazendo este compêndio aqui, e ele tem uma visão e uma especialização na área de família. Então esse material é muito interessante ter, e algumas coisas eu obtive em diálogo com ele. Quero saudar então os irmãos da UPH e os irmãos da Mocidade. Temos alguns poucos representantes, mas temos, né? Alguns que estão olhando para a família já com algum cuidado maior, não é? Isso. Então eu fico feliz e honrado pelo convite que eu recebi. O texto começa no versículo 25, mas antes de ler o 25, eu queria dar um contexto aqui da passagem. Efésios capítulo 5, o parágrafo aqui na nossa versão da Nova Almeida atualizada, começa no verso 21. E os versos 21 até 24 vão trazer alguns conceitos importantes para a gente, para nós entendermos o contexto no qual Paulo está inserindo a família, tá bom? Ele começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse princípio de sujeição mútua é um princípio que se aplica na igreja, porque na igreja nós devemos lembrar que os crentes recebem dons do Espírito para ministrarem uns aos outros, de maneira que a gente se ajuda na igreja. Nenhum de nós é completo, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem presidente de sociedade, ninguém é completo, a gente se complementa, porque você tem conhecimentos que eu não tenho e eu tenho conhecimentos que você não tem. Então a gente se completa, a gente precisa da igreja exatamente por este fator, porque a gente se completa e a gente se torna crente superior a nós mesmos, quando nós nos completamos, quando nós somos incentivados, orientados, admoestados, corrigidos, e orientamos, e corrigimos, e ajudamos o próximo. Então, este intercâmbio faz com que nós sejamos crentes mais efetivos e mais produtivos. É indispensável que a gente tenha amizade, é indispensável que a gente tenha humildade, para aconselhar e ser aconselhado, né? Então, Paulo vai aplicar esse conceito para dentro de casa, e isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Quer dizer, nossa esposa tem alguma coisa para contribuir para a gente? Tem. Ela é completa? Não. Eu sou completo? Não. Então, neste sentido, nós temos que nos lembrar que o exercício da autoridade, que a gente vai discutir daqui a pouco, é um exercício em que a gente se percebe necessitado de ajuda, em que a gente se percebe pequeno, em que a gente se percebe como aquele que não sabe tudo, e que não faz tudo, e não interpreta tudo de maneira adequada. Aí ele entra no campo das esposas, e não é o nosso foco aqui, nós vamos pular, mas vamos ler. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido,
Uma mulher só pode se sujeitar a um homem, que é o seu marido. No caso dela ser solteira, ao seu pai, ou ao seu irmão quando falta o pai, sei lá, alguém. Mas nós não vamos entrar na questão da sujeição aqui, da esposa para o marido, porque não é o nosso foco, mas é o próprio marido. E Paulo explica porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, não é? Então este conceito é muito interessante. Você precisa se posicionar como cabeça da sua mulher. Esse é o seu lugar. Essa é a sua posição dentro da casa. Você é o cabeça dela. Não é o que você pensa por ela. Não é você que pensa por ela. Ela não tem cérebro e você tem que pensar por ela. Não é isso. Ela eventualmente pode saber muito mais do que você. Geralmente os homens fazem uma faculdade e ficam aí. Uma mulher que se dedica à educação, vai para o mestrado, vai para o doutorado, e às vezes a gente tem uma mulher cultíssima dentro de casa e um marido ignorante, no sentido de falta de estudos. Pode acontecer isso, esse desnível muito grande entre os dois. Mas você continua sendo, de acordo com o princípio criacionista, o cabeça da sua esposa. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E você tem como paradigma a pessoa de Jesus para dirigir a sua casa. Como Jesus dirige